Então, voltando, quando a pessoa diz assim, eu sou católico, mas não pratico, é como se ele estivesse dizendo, eu sou católico, mas não sou. O que significa a prática? Significa viver, significam valores, significa alimentar-se com a fé pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela oração, pela palavra de Deus, viver. A verdade é isso. Então, talvez no Brasil existe essa maneira, porque o brasileiro não é muito congruente, não é muito consequente com as coisas, né? Qual o problema? Eu não sou católico. A pessoa diga assim, eu não sou. Eu fui batizado, mas nem me lembro disso, não sou mais católico. Eu tomei a decisão de não ser. Porque quando a pessoa diz assim, eu sou, mas não pratico, ele está se escudando numa determinada situação em que ele não assume as coisas. Então vamos assumir. Eu fui batizado, mas escolhi não ser católico. Tomei a decisão de não sê-lo. Aí é muito mais digno e a gente respeita. E para nós é muito melhor nós termos uma comunidade cristã consciente. E aí vem o meu testemunho. Eu estava numa sala de aula, fazendo um curso em um país na França, e numa aula nós éramos pessoas, era uma sala de aula internacional. Havia russos, havia uma pessoa russa, havia da Holanda, havia da Polônia, havia da Bélgica, eu do Brasil, enfim, alguns franceses também. Nós éramos mais ou menos umas 15 pessoas na sala. Fazíamos um círculo e o professor estava lá na frente. Aí o professor começou a aula, era o começo do curso, dizendo assim, agora cada um se apresenta e diz quais são os valores que a pessoa cultiva, tem. Aí cada um foi dizendo, foram falando as suas origens, os seus valores, chegou a minha vez. Eu estava sem identificação, porque eu estava numa sala de aula de um país estranho, etc. Eu não me identifiquei como padre, nem pela roupa e nem por nada. Eu falei, eu acho que não é conveniente fazer isso aqui. Que, aliás, ali havia muçulmano, ortodoxos, cristãos de outras denominações, católicos e assim por diante. Aí eu disse assim, me apresentei, fulano de tal, sou do Brasil, e os meus valores, e disse aqueles valores que são os valores típicos da nossa fé cristã, mas que também podem ser compartilhados com todos. É assim que a gente faz normalmente. Aí a pessoa que estava depois de mim era uma menina, ela devia ter mais ou menos 24, 25 anos, e ela era coreana, ela era da Coreia. Eu me lembro disso até hoje. Essa menina começou assim, depois que ela se apresentou, dizendo-se da sua origem, da Coreia, e os meus valores são, em primeiro lugar, a minha fé católica. Falava isso em francês, é claro. Naquela hora eu fiquei tão envergonhado do que eu tinha, da minha fala, que logo que ela acabou eu pedi a professora, levantei o dedo e pedi para voltar. Eu falei, não é possível que ela, uma menina leiga da Coreia, dá esse testemunho tão bonito de apreço, de valor à sua fé católica, e eu, padre, falo de maneira genérica. Aí eu me apresentei como padre e assim por diante. E o mais importante, depois que ela disse isso, eu dei uma olhada na sala para todo mundo, estava todo mundo com o máximo respeito e a máxima consideração pelo que ela disse. Aí a minha vergonha ainda foi maior. Aí eu voltei e me reapresentei novamente, dizendo da minha condição de padre. Se os católicos brasileiros tivessem a fibra, a personalidade, a coragem no testemunho, estou dando exemplo concreto, dos católicos da Coreia, a igreja no Brasil não seria isto que nós estamos vendo. Voltando agora sobre Ocaso ou Primavera, nós podemos dizer que o declínio, enquanto se penetra uma mentalidade diferente, houve, por exemplo, um caso, quando se falava muito do fim da religião do ponto de vista intelectual, o mesmo Havercox, que falou isso no livro dele, O Império da Secularização,
Depois ele escreveu um livro 20 anos depois, eu acho que até menos, dizendo sobre a volta do sagrado. E alguns falam da revanche do sagrado. Mas eu não considero a volta do sagrado ou a revanche da religião no mundo contemporâneo simplesmente como uma primavera, mas uma coisa muito confusa. A religião que se espalha, a religião que está penetrando em todos os âmbitos, pelo menos do nosso caso aqui no Brasil, não é uma religião boa da gente valorizar, da gente elogiar. Uma religião de mercado, uma religião de interesses, uma religião alienada, uma religião cheia de gente interesseira, uma religião que enriquece de uma forma ilícita as pessoas, os líderes, uma religião que tem uma série de elementos que a gente não aprova como sendo, e ao contrário, esse tipo de religião acaba minando todo o universo religioso e caindo em descrédito aquela religião verdadeira, como afirma a Escritura. Nesse ponto há declínio, sim. Apesar de tantas igrejas, tantos templos lotados, praças lotadas, líderes religiosos lá bravejando com aquela multidão e falando disso e falando daquilo, e uma multidão quase enlouquecida, esse tipo de religião causa o descrédito da religião e aí eu vejo um verdadeiro declínio. Agora muita gente, mas depois que a decepção começar a minar o coração dessas pessoas, nós vamos ver o que acontece. Agora vamos ver mais a opinião do povo sobre religião. Vamos ver se tem alguma coisa boa para a gente comentar. Você é praticante de alguma religião? Se for, qual religião você pratica? Bom dia, bem, eu sou católico, né? Minha família toda é católica e meus pais me ensinaram a viver e praticar, né? No caso, os ensinamentos de Cristo, né? É claro que a gente tenta até certo ponto, né? Porque o mundo de hoje é muito difícil de viver. Mas sou católico e acredito muito em Cristo e o que ele ensinou. E hoje em dia há uma tendência para o materialismo. Você acha que a religião influencia para o materialismo ou não? O que você pensa disso? Bem, com certeza influencia, né? Ou seja, se com a religião, né, o mundo é tão voltado para o materialismo, eu não imagino um mundo sem as religiões. Porque elas amenizam, né, bastante essa questão da busca pelo dinheiro, pelo poder, né? E enfim, as pessoas acabam se esquecendo do próximo, que é o que ensina a maioria das religiões, de nos ajudarmos. E sem religião, eu acredito que esse mundo já estaria praticamente acabado, porque com toda essa fervorosidade de religiões, né, não só o catolicismo, mas entre outras, o mundo estaria perdido. Você vê o Oriente Médio hoje, né, com toda aquela religião deles, com toda a crença, mas eles acabam praticando a guerra, enfim. Eu não imagino um mundo sem a religião, quaisquer que seja, e principalmente a fé que eu pratico, que é o cristianismo, né? Bom, aí temos um comentário tranquilo, ele foi muito feliz em todas as suas colocações. Talvez uma observação que tem que ser feita é com relação ao Oriente Médio. No Oriente Médio existem guerras étnicas e guerras religiosas, sim. Só que o problema religioso no Oriente Médio é dado exatamente por aquilo que eu falei do declínio da religião, quando a religião se alia exatamente ao contrário do que a gente pensa, ao poder, ao dinheiro, à vontade de dominação e, principalmente, quando a religião se alia ao fanatismo, não à devoção, mas ao fanatismo. Fanatismo é aquilo que a pessoa até mata porque quer transformar a sua religião como se fosse um mercado, como se fosse um partido político em religião dominadora dos outros. Aí nós vamos ter a guerra de religião. Bom, nós vamos terminar o programa agora nesse bloco, no terceiro bloco, porque nós precisamos recuperar tempos que nós gastamos demais nos blocos anteriores. Voltamos daqui a pouquinho.
Obrigado.